Oi pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre como eu utilizo o Ho Oponopono na prática. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar então o link no final deste vídeo. Então, voltando um pouquinho para quem está chegando pela primeira vez ao canal, o que acontece? A nossa realidade é resultado da nossa percepção interior. E essa percepção interior é regida pelo consciente e pelo inconsciente. Sendo que o inconsciente é responsável por cerca de 90% das nossas ações e percepções. O que isso significa? Que tudo aquilo que eu percebo na minha realidade faz parte das informações que estão lá no inconsciente. E o inconsciente é uma parte nossa ao qual nós não temos acesso conscientemente. E aí é que está a questão, né? Nós estamos percebendo, mas nós achamos que aquilo não faz parte da nossa realidade porque a parte consciente é somente em torno de 10%. Então o Ho Oponopono vem no sentido de ajudar a limpar essas memórias do inconsciente. Porque se eu não limpo essas memórias do inconsciente, essas memórias ficam impactando na minha vida e na minha realidade, prejudicando minhas ações, prejudicando a realização dos meus sonhos, sem que eu me dê conta. Por isso é tão frequente as pessoas colocarem, sempre a culpa em algum fator externo, por não ter essa percepção que, na verdade, os fatores externos são um espelho do que está lá no nosso inconsciente, dessas memórias que estão guardadas e ocultas. E como é que eu vou saber quais são essas memórias ocultas, sendo que elas estão no inconsciente, né? Eu não consigo perceber conscientemente. E é nesse sentido que vem então os espelhos da realidade, né? É um assunto que será tratado no blog. Os espelhos da realidade nos mostram aquilo que está lá no inconsciente e que precisa ser limpo para poder desbloquear a nossa vida, né? Então eu vou falar de alguns espelhos da realidade que eu utilizo para aplicar o Ho Oponopono e ajudar a fazer essa limpeza do inconsciente. O primeiro espelho da realidade é assim, é quando uma situação se repete, quando eu vejo um padrão em alguma situação. Então, por exemplo, eu vejo uma atitude de raiva no meu ambiente de trabalho. Dali um tempinho, eu recebo uma mensagem onde está expressa raiva. Aí, dali mais um tempinho, eu assisto na televisão alguma coisa referente à raiva, que foi desencadeada por raiva. Isso é um padrão que está se repetindo na minha realidade, mesmo que eu não esteja provocando isso. Quando eu identifico esse padrão, ou seja, quando eu percebo que uma situação similar se repete algumas vezes num período curto de tempo, então eu entendo que é um sentimento que precisa ser limpo, né? É como eu falei, está lá no inconsciente. Então, mesmo que você esteja naquele momento se sentindo muito em paz e muito tranquilo, a memória da raiva está no inconsciente, né? Pode ser uma memória de falsidade, pode ser uma memória de ressentimento, de traição, de medo, de insegurança. Ele se repetiu ali, você vai fazer o quê? Vai aplicar o Ho Oponopono para aquele padrão que está se repetindo, né? Pessoas que falam muito sobre assalto, veem muito assalto, esse padrão está impresso lá no inconsciente. Vai fazer o Ho Oponopono para o assalto. A pessoa que está vendo muita doença na sua realidade, é porque está impressa no seu inconsciente. Faz o Ho Oponopono para liberar as memórias de doença. E é dessa forma que você vai trabalhar. Divino Criador, limpa em mim essas memórias de raiva que estão aparecendo na minha realidade. É uma boa forma de começar, né? E aí aplica as expressões. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Divino Criador, limpa em mim essa memória de doença que eu estou vendo na minha realidade. E aplica as expressões. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Até como foi falado no primeiro vídeo, até que as expressões se esgotem naturalmente. Se esse padrão continuar se repetindo, vai aplicando o Ho Oponopono até perceber que aquele padrão não está mais no seu campo. Uma segunda forma que eu utilizo também, utilizando os espelhos da realidade, é quando eu vejo alguma notícia sobre isso. Também já foi falado aqui no canal que já há muito tempo eu não assisto jornais, já faz uns 3 anos, não me faz falta nenhuma, absoluta na minha vida.
Mas às vezes acontece, né, como eu trabalho muito com internet, então às vezes aparecer alguma mensagem ali nas notificações referente a alguma coisa, por exemplo, uma explosão que aconteceu ou um grande acidente. Aquilo apareceu para você em forma de notícia é porque está impresso na sua memória inconsciente. Então você vai aplicar o Ho'oponopono para aquela situação. O que acontece é que as pessoas às vezes ficam tristes e ficam com pena ou ficam revoltadas com a situação que aconteceu, e isso não ajuda em nada aquela situação. Na verdade, só reforça esse padrão. Então, quando você usa o Ho'oponopono para uma situação triste que apareceu ali na sua realidade, você está colaborando então para transmutar todo o sentimento do inconsciente coletivo que causou aquela situação. Então essa é a segunda forma que eu utilizo. Quando eu vejo alguma notícia triste, né, eu limpo então a memória em mim. E a terceira forma que eu utilizo também o Ho'oponopono é através dos sonhos. E foi muito interessante, porque eu fiz um ciclo de limpeza de Ho'oponopono e esse ciclo desbloqueou a minha frequência de sonhos. Eu passei muitos anos sonhando muito pouco. E os sonhos, eles são uma expressão do nosso inconsciente, né? Então é como se essa limpeza tivesse destravado os sonhos. E eu comecei a sonhar com pessoas assim que fazem parte do meu dia a dia, mas com as quais eu não tenho grandes vínculos. Mas vejam bem, se aquilo está aparecendo no teu inconsciente, é porque existe alguma memória referente ou àquela situação do sonho, ou àquela pessoa que está aparecendo no sonho, que precisa ser transmutada, né? Se está aparecendo em forma de sonho, é porque está pedindo para ser liberada, né? Seja a situação ou sejam as pessoas que estão aparecendo ali. Inclusive porque muitas vezes a pessoa que aparece ali é uma projeção sua, né? Então, por exemplo, a figura feminina se espelha numa figura feminina no sonho, a figura masculina se espelha numa figura masculina no sonho. Então, quando você está fazendo Ho'oponopono para as pessoas que estão no sonho ou para a situação, você está limpando então a sua memória inconsciente. Essas são as formas então que eu utilizo o Ho'oponopono, além da forma clássica de limpar as minhas próprias memórias, né? Que é utilizando os espelhos da realidade, certo? Então, no primeiro caso, nós falamos de quando algum padrão se repete, uma situação desagradável se repete na nossa realidade, está indicando algo que precisa ser limpo. Quando eu vejo alguma notícia que é triste e que está lá, então, no meu inconsciente, eu tenho que limpar a memória. E, finalmente, eu utilizo em relação aos sonhos que eu tenho, tanto em relação à situação, se for uma situação assim significativa, quanto em relação às pessoas que aparecem ali. E o procedimento é o mesmo do primeiro vídeo, né? Aplicar as expressões, né? Divino Criador, limpa em mim as memórias de tal situação, aplica as expressões até que se esgotem, e caso a memória retorne, repete o procedimento até que aquela limpeza seja concluída, né? Que é quando não aparece mais isso na sua realidade ou na sua memória. Eu espero que tenham gostado, eu espero ter ajudado. Muito obrigada e até mais!